Bom dia. Bom dia. Bom dia. Nós somos do Colégio de Minas Góes falando para vocês sobre a filosofia. Todos os dias nós usamos esse termo, filosofia. A filosofia é primeiramente o estudo das coisas. Tudo começa por um motivo. A filosofia também explica os problemas fundamentais relacionados à existência, conhecimento, verdade, valores normais e estética, a mente e a linguagem. A filosofia é dividida em dois períodos, o pré-socrático e o socrático. Foi da filosofia que se saiu o período pré-socrático. Existiam 4 escolas que estudavam esse período. O primeiro era o jônico, o segundo era o eleático, o terceiro era o itálico e o quarto era o atomista. Agora vamos falar com o apresentador Renato para falar sobre algumas delas. Primeiro era a escola jônica. Os filósofos dessa escola, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, explicavam o mundo como resultante do desenvolvimento cíclico de uma natureza comum a tudo que existe, sempre em um perpétuo movimento. A segunda escola, a escola eleática, as questões filosóficas postas por Xenófanes, Parmênides, Zenão e Melisso concentram-se na comparação entre o valor do conhecimento sensível e do conhecimento racional. A terceira escola era a itálica, que falava, segundo Pitágoras, que era o fundador dessa escola, que a natureza é feita de um sistema de relações ou proporções matemáticas e produzidas a partir da unidade numérica. A quarta escola, que era a atomista, era a escola que foi iniciada por Leucipo em meados do século V a.C. e suponha que a matéria seria constituída por átomos e vácuo. Vale também ressaltar que a escola jônica era responsável pelo início da reflexão filosófica. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos na nossa segunda parte do jornal do Minas Góes. Vamos agora falar sobre Augusto Comte. O termo sociologia provavelmente foi cunhado de Augusto Comte. Ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Em 1823, a ideia de Comte era unir todas as ciências num esquema que acabou sendo conhecido como positivismo. Essa teoria se fundamentava num processo de evolução da humanidade que saiu do universo meramente religioso, que nesse caso foi o teológico, o estado teológico, que foi um deles que criaram. Passou pelas crenças metafísicas para atingir o processo e a organização, em que a concepção científica passa a ser valiosa contribuição para a humanidade. Assim, o homem poderia transformar seu mundo, pois passava a entendê-lo. Pensando assim, a sociologia de Comte valorizava mais a sociedade do que a natureza. Agora vamos falar sobre... com a Paula. Augusto Comte, um filósofo francês, foi considerado o pai da filosofia. Escreveu o livro O Curso de Filosofia Positiva. Vamos falar agora com a repórter Liliane, que vai entrevistar Augusto Comte. Estamos aqui na França e ao meu lado está o filósofo Augusto Comte, que vai falar um pouco sobre a sua história. Olá, eu sou Virgínia. Bom dia. Estamos aqui na França e ao meu lado está o filósofo Augusto Comte, que vai falar um pouco sobre a sua história. Olá, eu sou Augusto, que nasci na França. Fui discípulo de Saint-Simon. Criei a lei dos estados: teológico, metafísico, animismo e positivo. Voltaremos agora ao estúdio com a jornalista Paula. A sociologia, segundo Comte, deve exercer uma espécie de magistratura. A sociologia, segundo Comte, deve exercer uma espécie de magistratura espiritual, pois todas as ciências se voltam para ela, por representar o nível mais alto de complexibilidade, de nobreza e de fragilidade. Pronto. Existiam, como Augusto Comte no arquivo já falou, existiam 4 estados. O primeiro era o teológico, o segundo era
o ananismo. O terceiro. Ananismo é o anão, entendeu? É animismo. Os três estados, de acordo com a história humana, são teológico, onde Deus depende de todas as coisas. Tudo acontece pela vontade dele. Ele é dividido em três divisões, que é o animismo, que a natureza tem a sua própria vida, o politeísmo, as vontades dos deuses são colocadas em objetos, animais ou coisas, e o moneísmo, a vontade de um único Deus. Também existe o estado metafísico, que o pensamento absoluto é substituído pela vontade pessoal, e tem o positivo, que a humanidade busca respostas científicas para todas as coisas. Mais uma edição. Estamos agora encerrando mais o Jornal de Minas Góes. Boa noite.